Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor permaneça conosco, amém? Assim como ouvimos aqui falar, estamos trabalhando esse mês questões da família. Estamos dedicando o mês de maio para falarmos da família. E não por acaso, nós estaremos trazendo alguns temas familiares para nós, não só das coisas boas que a família pode proporcionar. Tem coisas que a gente há de concordar que só acontece na família, né? Família é uma bênção. Para as coisas boas e para aquelas não tão boas assim é uma bênção também. Tem coisas que acontecem que a gente fala assim, se não fosse na família não aconteceria. É interessante, né? A intensidade com que as coisas acontecem quando se trata de famílias. Então, nesse mês, está sendo trabalhado a questão de estamos reorganizando a casa. Qual casa que nós estamos reorganizando? A nossa casa. A nossa casa. Que essa noite seja um convite para você fazer uma viagem para a sua realidade familiar, para o seu contexto familiar, com o intuito de estar reorganizando a sua casa. E em específico, nessa noite, trataremos do tema restaurando as relações, que não é fácil. Eu poderia continuar o tema lá, restaurando as relações, vírgula, que não é fácil. Não é tão simples assim quando estamos falando de família. Mas que Deus possa nos dar clareza, que Teu Espírito Santo possa ter livre acesso em nós para o que iremos ver na palavra de Deus e que a gente possa, assim como eu disse no início, fazer uma viagem na nossa casa com um desejo muito grande no coração de reorganizarmos aquilo que precisa ser reorganizado e de restaurar as relações, sejam elas quais forem. Não importa quem fez, quem deixou de fazer, o que é, o que deixou de ser. Até fazendo uma brincadeira para nós, até com relações de sogras, né? Que a gente fala muito aqui na nossa sala de EBD dos nossos relacionamentos. Não importa. Estamos falando de restauração. Tenho certeza que todos nós aqui cremos que quando Deus age, quando nós permitimos que Ele haja através de nós, tudo é transformado, porque Ele é Deus. Certo, queridos? Então que vocês fiquem com a Bíblia de vocês aberta no livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus para nós. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E choraram. Vamos orar? Senhor, eis aqui a Tua palavra, exposta e lida neste momento, que em nome de Jesus, ela possa penetrar em nossos corações e promover em nós mudanças necessárias para que a gente reorganize a nossa casa, para que a gente possa restaurar os nossos relacionamentos e que essa busca seja algo constante em nossas vidas para termos famílias mais fortes e mais saudáveis. Não somente porque a gente quer fazer o certo, mas porque é o Senhor que está ali, é o Senhor que habita ali, é o Senhor que habita em nós. E que o desejo de cada um de nós seja que cada casa aqui representada, Senhor, seja restaurada, porque ela é uma casa de bênção do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já vou voltar rapidamente para isso que nós acabamos de ler agora, mas não tem como eu deixar de contar uma historinha para nós, que pode ser que para a maioria de nós já seja conhecido, para outros talvez
nem tão profundamente assim. Mas para chegarmos até esse ponto do encontro, deste reencontro, na verdade, de Jacó com Esaú, algumas coisas aconteceram. E não foram poucas. Eu vou tentar aqui em breve palavras resumir para nós até a gente chegar nesse ponto, para a gente entender o quão tenso estava a situação, para que esse encontro pudesse acontecer novamente. Jacó, assim como nós, era um homem que ele buscava por algo. Ele era um homem intenso, ele era um homem com falhas, assim como cada um de nós, mas ele estava em busca de algo. Assim como eu e vocês, a gente está constantemente em busca de alguma coisa. Para as nossas realizações pessoais, familiares, na comunidade de fé. Jacó nasce debaixo de uma profecia, onde a sua mãe, Rebeca, recebe essa profecia ao saber de que ela estava grávida de 2 crianças, e essas 2 crianças, o segundo seria, o primeiro, que é o primogênito, serviria ao segundo filho. E naquele contexto, isso não era algo normal de acontecer. Geralmente, o primeiro que nasce, o primogênito da família, ele juntamente com ele herda algumas responsabilidades e alguns privilégios também, né? Mas, dentro do próprio ventre, Jacó já estava ali numa batalha com Esaú. E ele estava ali naquele rebuliço na barriga da mãe. E a mãe, como que é isso? O que está acontecendo, Senhor, né? Me ajuda. E ela recebe essa profecia. Olha, essas 2 crianças, o primeiro, o primogênito, ele vai servir o segundo. E eu creio que a ideia parece de que desde o ventre da mãe, Jacó já queria ser o primeiro. Ele estava ali numa disputa com o irmão na barriga da mãe, já para querer sair na frente. Embora essa profecia já revelou para a mãe que ele ia nascer por segundo, mas ele não sabia. Ele já estava ali naquela disputa de querer sair na frente. Mas não foi possível. O que aconteceu é que Esaú nasceu primeiro. Logo que ele saiu da barriga de Rebeca, Jacó está lá com a mãozinha no tornozelo dele, né? Quase que falando assim, volta para cá que quem vai nascer primeiro sou eu, né? Até porque ele queria muito ser o primeiro a nascer, estar à frente como primogênito ali. Mas não foi possível. Eu acredito, isso é uma leitura minha, tá, gente? Que diz a Bíblia para nós de que Rebeca tinha como filho favorito Jacó. A famosa frase nos dias de hoje, o filho da mãe, né? Então Jacó era o verdadeiro filho da mãe. Eu acredito que essa minha leitura que eu vou falar para vocês é porque ela já recebeu essa profecia de que ele seria, através da vida dele, pai de uma grande nação, maior do que as origens de que o primeiro filho daria. Então eu acredito que ela já tinha uma certa inclinação para Jacó por esse motivo. Diferente de Isaac, o pai, que tinha em Esaú aquele olhar do pai, do primogênito, do filho primogênito. E Jacó pode ter crescido ouvindo isso da mãe dele. Olha, você não é o primogênito, mas você é o irmão, seu irmão que vai te servir. Você será muito mais importante do que ele. E isso pode ter trazido, despertado em Jacó alguns sentimentos. Nem todos tão positivos assim. No decorrer da historinha aí, a gente vai ver que tem um dia, quando Esaú volta para casa, Esaú era caçador, ele volta para casa com fome, e aí Jacó faz um ensopado lá, e fala uma proposta para ele, fala, olha, eu dou esse ensopado para você aqui, ó, tá prontinho, só para você comer agora aqui, ó. Mas, para que isso aconteça, você abre mão aí da primogenitura. E enquanto Esaú não promete a ele, não abre mão, ele não serve o seu irmão a comida.
acaba acontecendo aquilo que Jacó propôs. Esaú verbaliza, abre mão, então Jacó o serve com aquele ensopado, e ele já sai dali com um propósito feito. Bom, o meu irmão já caiu nas minhas lábias, agora falta falar com meu pai, né? Lembrando, né, que Jacó, o nome Jacó, significado, né, de enganador, usurpador, aquele que puxa por trás, né, que dá passa o tapete, Então, nessa artimanha que ele usou, juntamente ao seu irmão, ele já teve a sua conquista ali. Aí ele pensou, bom, agora falta eu passar a lábia no meu pai. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Isaac não estava tão bem de saúde assim. Pediu para que Esaú fosse caçar e trouxesse lá para ele uma comida e que ele gostaria de abençoar Esaú. E ao Rebeca ouvir aquilo, contou para Jacó. E Jacó foi rapidamente buscar um animal, matou, fez a comida, trouxe até o pai, mas de uma forma também ludibriada. Ele vestiu uma pele de um animal para poder falar com o pai. O pai já não enxergava mais direito, não sabia distinguir quem era Jacó e quem era Esaú. Como Esaú era peludinho, quando nasceu, tem lá até a descrição dele, nasceu peludo, né? Então, como Esaú era peludo, Isaac colocou uma veste de um animal, entrou com a comida no quarto e falou, pai. Aí Isaac respondeu, quem está aí? Ele falou, sou eu, Esaú. Então, Isaac foi lá e falou, deixa eu pegar em você. Pegou, sentiu a pele, sentiu o cheiro da pele de animal, porque Esaú caçava. Então Isaac falou, de fato é Esaú. Foi lá e deu a bênção para o filho, achando que era Esaú. Poucos instantes depois, Esaú chega. Oi pai, tudo bem? Tudo, ó. Me dá a sua bênção aqui. O pai responde, mas de novo, eu acabei de te abençoar. Então naquele momento, Esaú acaba de constatar o quê? Meu irmão não só fez aquilo comigo, como agora trapaceou novamente e pegou a bênção que era minha, que meu pai ia me dar. Que coisa chata novamente. Só que dessa vez ele fica enfurecido, a tal ponto que ele verbaliza assim, olha, meu pai não está muito bem de saúde. Assim que meu pai vier a faltar, eu vou esperar passar o período do luto e eu vou acabar com o meu irmão. No linguajar hoje aí da religiosidade, vou fazer o Novo Testamento com o meu irmão, vou acabar com ele. Quero saber. É assim que funciona, né? A mãe ouviu aquilo, mais do que rapidamente, chamou Jacó e falou para ele, ó, você precisa ir embora daqui. Seu irmão está furioso com você, ele vai acabar com você. Você faz o seguinte, vai lá para a casa do meu irmão, Labão, vai embora para lá. E fica lá, não volta, até que as coisas se acalmem. E assim Jacó procedeu. Foi embora lá para a casa do tio, Labão. Chegou lá, encontrou o grande amor da sua vida, Raquel. Eu lembrei quando eu li esse texto que eu estava estudando, quando Jacó e Raquel foi eu e a Lu. Quando eu vi ela, eu falei, eu quero casar. Comecei a pedir a Lu em casamento com 2 meses de namoro. Eu comecei a pedir ela em casamento. Então, Jacó se apaixona por Raquel, pede a mão de Raquel em casamento para Labão, e Labão fala para ele, ó, beleza, só que você tem que trabalhar 7 anos para eu dar a mão da minha filha para você. Ele trabalhou como se fosse 7 dias, gente. Ó, trabalhou, passou rapidão, de tanto que ele desejava aquilo. Passou 7 anos, no dia do casamento, Labão traz Lia, a irmã mais velha. E como era escuro, naquela época não tinha energia elétrica, à noite, ele não viu, lá no quarto nupcial, lá, Jacó não viu quem era. No outro dia, quando amanheceu, ele olhou e falou, não foi isso o combinado, né? Errou.
E ele vai lá falar com Labão: Labão, o que aconteceu? Labão falou: não, filho, aqui não é assim que funciona, não. Para você ter, aqui as regras não são assim. Para você ter a filha mais nova que você tanto deseja, a mais velha tem que ir antes. Você quer mesmo a Raquel? Ele disse: quero. Ele falou: então você trabalha mais 7 anos. Se você quer mesmo a Raquel, você trabalha mais 7 anos. O que Jacó fez? Mais 7 anos de trabalho. Trabalhou mais 7 anos até poder ter a mão da Raquel como esposa. Trabalhou bastante, cuidou de todo o patrimônio, de todo o rebanho que era de Labão. Foi enriquecendo, até que ele viu que os cunhados já estavam falando na orelha do pai: ó, esse cara está enriquecendo muito. Ele está ficando com toda a herança. Não está certo isso aqui. E Jacó percebeu e falou: ó, está na hora de eu ver o que eu vou fazer da minha vida. Então o Senhor fala com Jacó. Fala para ele: Jacó, volta lá para a terra dos seus pais. Até aí, gente, ok. Voltar para as terras dos pais. Qual a implicância que tinha aí? Passado 14 anos de trabalho para ele poder conquistar Raquel, mais aproximadamente 6 anos até ele conquistar todo o rebanho, tudo que lhe aconteceu de riquezas. Passados aí aproximadamente 20 anos, qual era o empecilho dele voltar para a terra dos pais? Ter que se encontrar com Esaú novamente. Porque Jacó saiu na surdina, né? A mãe dele, quando falou: vai lá para casa do seu tio, ele rapou fora. Então, ele fez um acordo com Labão para poder ir embora. Nesse percurso, ele foi pensando: para eu retornar até as terras dos meus pais, ele mandou alguns mensageiros à frente para poder falar com Esaú. E ele vinha caminhando devagarzinho, até que esses mensageiros retornaram com um feedback de Esaú. Quando os mensageiros chegaram, Jacó falou: e aí, como que foi a conversa lá? Ele falou: foi tudo bem, demos lá o recado que tinha que ser dado. Só que ele está vindo lá na frente para ter um encontro aqui com você. Só que ele não está vindo sozinho, não. Está vindo ele mais 400 homens. Na hora, Jacó pensou: estou lascado. Porque ele imaginou que Esaú vai se vingar agora de mim, de tudo que aconteceu. Tudo que eu fiz lá dentro da minha casa, com a minha família, e eu fugi, porque foi uma fuga. Agora eu estou tendo que voltar para lá, porque eu estou obedecendo a uma ordem do Senhor, mas eu vou ter que acertar minhas contas com Esaú agora. Então ele ficou, na verdade, desesperado, gente. Desesperado. Então o que ele fez? Começou a pensar como que ele ia resolver aquilo. Tem aquela passagem muito linda que nós ouvimos aqui até domingos anteriores, de quando ele tem aquele encontro com um anjo, que ele luta até o amanhecer. Isso aconteceu depois de ele atravessar toda a família, os servos, as 2 esposas e os 11 filhos. Ele atravessou o rio com eles, deixou-os lá e voltou sozinho. Foi onde ele teve o maior e mais importante encontro da vida dele. Foi naquele momento. E naquele momento ele falou, quando aquele homem, o anjo do Senhor falando para ele: me solta, ele falou: eu só solto você quando você me der a sua bênção. E o homem pergunta para ele: qual o seu nome? Ele: Jacó. Aí ele fala: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, a partir de agora seu nome é Israel. E terminando essa passagem, ele está ali com a perna doendo. Diz a leitura bíblica para nós que ele anda para poder encontrar com os seus do outro lado, mancando. Igual a gente manca aqui hoje em dia, gente. Porque nós estamos envelhecendo, né? Não faz atividade física, então de vez em quando a gente vem mancando para cá. É exatamente daquele jeito. E ao chegar até lá, ao ele levantar os seus olhos, ele se depara, imaginem vocês, é por minha conta, tá? Imaginem vocês aí aquele poeirão levantando, e a hora que ele olha, é exatamente
Esaú que está chegando com os 400 homens. E aí nós chegamos onde nós fizemos a leitura do capítulo 33, aonde ele coloca à frente as servas com os filhos, mais atrás Lia com os filhos, e por último Raquel e José. E aqui vem algo interessante para nós. Ele vai e passa à frente de todos e fica à frente de toda a sua família e se ajoelha por 7 vezes. Dito isto, eu quero trazer para nós aqui 4 situações ou 4 motivos que possa nos ajudar ou nos nortear do porquê que nós devemos restaurar as nossas relações. Só antes, espero que vocês tenham, que eu tenha sido claro para vocês, se eu enrolei em alguma coisa aqui, mas acho que não deve ter ficado dúvidas do contexto desse encontro. E tudo que aconteceu na vida de de Jacó e Esaú, para que esse reencontro acontecesse novamente. De fato não seria algo agradável por tudo o que aconteceu. Mas nós vamos ver como que foi o desenrolar dessa história. Então o primeiro apontamento que eu quero trazer aqui para nós é da necessidade de restaurar. Por que que há a necessidade de restaurar? Porque nós estamos falando, e aqui agora contextualizando para nós estamos falando de família. Nós não estamos falando de qualquer relacionamento que nós temos, que por qualquer problema que aconteça, a gente abre mão, larga para lá e vida que segue. Não, nós estamos falando de família. Família, aquilo que nós chamamos de projeto de Deus. Aquilo que nós chamamos de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o grande exemplo de família que nós temos. Nós estamos falando de uma estrutura de lar, de construção de lar, e aqui eu não estou falando para vocês qual é o lar exemplo. Mãe, pai, filhos, mãe e pai sem filhos, todo mundo solteiro, não importa. Cada lar representa uma família dentro das suas características. Não importa a formação qual tenha. Agora, dentro desse contexto de lar, requer de mim e de vocês a necessidade da gente restaurar aquilo que tem que ser arrumado. Essa palavra restaurar também pode ser usada como reparar, consertar. Então, gente, nessa noite, o que depende de mim ou de vocês para que a gente repare, conserte alguma coisa dentro do relacionamento dos nossos lares? Vai pensando, porque com certeza, se Jesus estivesse pessoalmente aqui conosco agora, qual atitude ele faria em nosso lugar? Uma conciliação, um conserto? Ou ele continuaria apartando? Ou traria mais contenda para dentro de uma família? Com certeza não. Com certeza não. Não estou sendo hipócrita aqui também para falar para vocês que independente do que aconteceu dentro da família, tem que ser consertado e segue a vida. Tem coisas que podem até dar um remendo, mas tem coisas que não é possível a gente prosseguir juntos. E a gente tem que ter esse discernimento também. Não é agradável falar isso, mas é um fato que hoje talvez muitas pessoas ignoram. O fato de nós consertarmos aquilo que tem que consertar não significa que a gente tem que seguir junto até o final. Um exemplo prático para vocês. Eu pratico um adultério dentro do meu lar. A minha esposa descobre, via alguém ou por minha própria boca. Já me reconciliei com Deus, já pedi perdão para minha esposa. Ela falou para mim, ok, está perdoado, mas não consigo seguir nesse casamento junto com você. É esse tipo de exemplo que eu estou trazendo para nós, como força de expressão. Tem coisas que elas podem ser consertadas, mas não significa que a gente tem que seguir juntos até o final. Porque as consequências podem depois ser piores.
Então, percebam que eu não quero trazer só a parte bonitinha aqui para nós. Porque falar de uma família bonitinha, nós vamos ver num próximo passo aí, a gente vai ver de que nós não temos, não existe. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, conhecer os nossos limites quais são, para saber até onde a gente pode ir. Mas uma coisa todos nós temos que ter em mente, independente de seguir juntos ou não. Nossa função é restaurar, consertar aquilo que está quebrado. Tá bom? Segunda coisa. Não existem famílias perfeitas. Eu lembro que há pouco tempo atrás, eu ia falar quando eu era menor, mas continuo, né? Mas quando eu tinha menos idade, uma propaganda na televisão que a gente falava da família Doriana. Não sei se vocês lembram dessa expressão aí. Toda vez que passava uma propaganda da manteiga na televisão, era um café da manhã com toda a família sorrindo. Que bom. Nada como a gente poder ter um momento com a nossa família feliz, sorrindo. O que tem de errado nisso? Nada. Pelo contrário, que a gente possa proporcionar cada vez mais momentos felizes junto com a nossa família. Mas, gente, famílias perfeitas não existem. Não existem. Toda família vai ter seu problema. Toda família vai ter sua dificuldade. Toda família vai ter aquele que a gente vai falar assim, não, esses daqui tudo bem, mas tem uns aí que não dá, esse não tem jeito. Toda família tem. Toda família tem. E quando a gente acha que não, pode ser nós mesmos, tá? Por isso que a gente acha que não. Talvez esse não tem jeito, seja nós. Mas, gente, a família não tem de fato mesmo como ela ser perfeita. São pessoas diferentes, com contextos diferentes, que trazem experiências de vidas diferentes, aprendizados em lares diferentes, unindo um homem e uma mulher que são seres humanos completamente diferentes, unindo outras pessoas que são completamente diferentes. E aí, isso pode dar certo? Claro que pode. Por isso que nós estamos aqui. Porque a gente sabe que dá certo, mas não vai ser perfeito. Essa busca por ter uma família funcional, ela deve ocorrer todos os dias em nossa vida. Todos os dias. Porque o problema de amanhã pode até se repetir no de hoje, mas amanhã vai vir um probleminha novo aí. E aí como a gente vai se colocar diante disso? Sabendo que a nossa família não é perfeita. E se você entrou aqui nessa noite ou está nos assistindo achando que você tem uma família perfeita, eu peço desculpas a você de falar que não tem. Não tem. Mas a gente tem como se aperfeiçoar, em busca de aperfeiçoar, em busca de querer acertar mais. De que forma? Buscando a Deus. Consertando aquilo que precisa ser consertado. A família perfeita, se eu pudesse traduzir para nós então aqui, ela se aproxima de ser perfeita quando ela busca consertar as coisas. O terceiro ponto que eu quero trazer para nós é de que nós também temos uma promessa. Que até então você pode estar se perguntando aí, beleza, Bira, mas acabou de falar do exemplo de Jacó, que independente do que ele acontecesse com ele ou não, ele já tinha uma promessa de Deus de que ele ia ser o pai de uma grande nação. Então eu queria dizer para você nessa noite que nós também temos uma promessa. Aliás, várias. Mas tem uma delas que eu quero falar para nós aqui. Que nenhum dos sermões, no Sermão do Monte, quando Jesus está falando, milhares e milhares de pessoas, no final lá do capítulo de Mateus, ele diz assim, e estarei convosco todos os dias. Todos os dias. O que pesa para nós? Quando Jesus fala, e ele sendo Deus, ele cumpre. Então se tem uma coisa que nós podemos ter certeza nas nossas vidas, é de que ele está com a gente em todos os momentos. E hoje ele habita
em cada um de nós, através do seu Espírito Santo, assim que a gente reconhece que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então isso para nós tem que ser algo muito latente na nossa relação, nos nossos lares. Tem que ser algo que a gente relembre sempre. Eu digo aqui na sala de casais para nós, de que uma das coisas que mudou uma chavinha no meu relacionamento com a minha esposa é que a gente sabe às vezes de muitas coisas, mas quando a gente, parece que alguém fala de fora, parece que dá um... Eu ouvi isso tantas vezes, como que agora isso aí? Por isso que é importante a gente participar de fóruns para família, para casais. O que mudou o meu relacionamento com a minha esposa é quando uma fala soou um claro e bom tom no meu ouvido numa palestra que eu estava assistindo, que foi assim: lembre-se sempre, quando você está no meio de uma discussão, no meio de um debate com a sua esposa, Deus está presente. E aquilo meio que me constrangeu, assim. Mesmo eu sabendo disso, não é novidade nenhuma para mim, mas aquilo me constrangeu, me senti envergonhado. Porque mesmo eu sabendo que Deus está presente ali, eu não me importava com o meu jeito de, com a minha postura, com a minha fala, com o meu jeito de falar para ela ou responder. Porque no meio de um debate, de uma discussão familiar, marido e mulher e filhos, não tem quem ganha. Nós não temos quem sai ganhando de uma discussão. Todos perdem. Não há sequer um vencedor no meio de uma discussão. Então, queridos, tenham essa consciência de que eu e vocês, nós temos uma promessa e Ele cumpre. Ele é fiel e cumpre, diferente de nós, que jogamos palavras. Às vezes até para a pessoa parar de falar, né? A gente está ouvindo tanto, que a gente fala, tá bom, beleza. É isso aí. Não. Esses somos nós. Deus não. Ele é fiel e cumpre aquilo que Ele fala para nós. Tenha a convicção nessa noite de que você não está sozinho. Dentro do seu lar, você não está a sós. Você está aqui agora. A sua casa pode estar sozinha lá. Não está. Você que nos vê de algum lugar que está sozinho, você não está. Deus é contigo. Tenham essa consciência que o meu lar e o lar de vocês é uma casa de bênção do Senhor. E Ele está conosco em todos os momentos. Que a gente possa, em meio a qualquer coisa que venha acontecer, no relacionamento com o nosso marido, esposa e filhos, naquele momento ter essa chavinha. Opa, não estamos sozinhos aqui. Calma. Dá aquela respirada, vai tomar água, vai no banheiro. Não sei o que você vai fazer. Mas até que a gente consiga oxigenar o cérebro e ter essa consciência de que nós não estamos sós. Cuidado nesse momento de um embate. Não queira sair dali vencedor daquela discussão. Não queira ter a razão. Tenha a paz. Não seja você aquele que dentro do seu lar fica atiçando a situação. Seja você aquele que fala, peraí, talvez agora não é o momento da gente falar sobre isso. Mas também não passe por cima das situações como se ela não tivesse acontecido. Talvez hoje não seja o momento de falar sobre aquilo. E amanhã a gente levanta e vai tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Não, ninguém aqui tem amnésia. As coisas não deixaram de acontecer. É essa a consciência que Jacó está trazendo para nós. Tá bom, depois de 20 anos eu vou voltar para lá. Mas tem uma situação lá que é complicada. Então nenhum de nós aqui temos amnésia. Homens, mulheres, vamos parar com isso, de tentar, vamos levar, sem resolver. Para o meu e para o seu lar, estar saudável, requer diálogo para a solução das coisas.
tem que ser conversado. Mesmo que a conclusão da conversa não seja aquilo que você gostaria que fosse. Mas tem que ter uma solução. O que não dá é para a gente passar pelo assunto como se nada tivesse acontecido. Isso é a fuga. É aquilo que Jacó fez quando a mãe dele falou, ó, vai lá para a casa do seu tio. E nós muitas vezes somos especialistas em fuga. A gente procura qualquer outra coisa para não resolver o problema. Ou para não ouvir a mulher falando. Ou para não ouvir o homem cobrar. Ou para não ouvir o filho. É isso. Nós estamos nos especializando na fuga. Estamos errando. E um último apontamento que eu quero trazer para nós é a questão da humildade e o amor. Humildade e o amor. Porque assim, gente, se de tudo que nós vimos da historinha desses dois irmãos, por tudo que nós estamos ouvindo falar agora, daquilo que podemos trazer para dentro do nosso lar como forma de restaurar o relacionamento, nós não tivermos a humildade e o amor, não vai dar certo. Eu vou falar para vocês o porquê. A humildade, porque a gente precisa reconhecer quando erramos. Humildade, assim como Jacó teve de mandar, mesmo que por medo, mensageiros à frente para falar com Esaú, porque lá onde ele iria voltar, não era o território dele, era do irmão. Humildade para que assim que o irmão tivesse retornando, ele se ajoelhar e se curvar perante o irmão por 7 vezes. Humildade que às vezes falta para nós como maridos, esposas e filhos, de reconhecer onde erramos e de ir conversar, pedir desculpa, perdão e se retratar com quem a gente precisa. Às vezes, uma atitude dessa pode resolver muita coisa. Pode não só restaurar o relacionamento, mas trazer uma confiança a mais para o casamento. Dar uma confiança a mais para o filho, que tem coisas que para nós às vezes não é nada, mas que para ele na juventude é muita coisa, então ele tem que lidar com aquilo. Ele saber que ele tem um ponto de apoio ali. Humildade para a gente saber que a gente aprende com os filhos também. Aquela fala, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, então você tem que fazer assim. Pode esquecer isso aí. Isso aí não funciona mais. Talvez funcionou para muitos de nós aqui, pelo contexto da época que nós vivemos. Hoje não funciona mais. Hoje meu filho me chama de parça. E aí? Eu vou falar o que para ele? Respeita que eu sou seu pai. E aí, filho, tudo bem? Tudo bem, pai, e você? Tem vezes que eu falo, e aí, filho? E aí, parça? Eu vou falar o que para ele? Que falta de respeito é essa? Não, ele está me tratando com o maior carinho, amor e respeito ali. Entendam que a gente precisa ter o amor que nós estamos vendo na foto aqui, de Jacó ajoelhado e Esaú, correndo ao seu encontro. Lemos na passagem bíblica que ele abraçou e beijou o seu irmão. Então aquela leitura de Jacó, ele vai acabar comigo, eu preciso ver o que eu vou fazer. Manda o mensageiro na frente, e agora ele está vindo com 400 homens. Não. Esaú também foi trabalhado. Abraçou o seu irmão, beijou o seu irmão, e termina o capítulo 4 dizendo, e eles choraram juntos. Choraram de emoção, desse reencontro. Aí só os dois vão poder falar o que aconteceu lá, por que choraram. Mas se nós não tratarmos as situações que têm que ser reparadas na nossa família, com amor, com humildade, não vão ser reparos, gente. A gente vai estar somente passando um pano. E a gente, quando está passando pano, para aqueles que já usaram pano aqui para limpar, vocês sabem que o pano, você usa ele aqui agora, o que acontece com o pano? Suja. Se você não lavar o pano para poder usar ele novamente, na próxima vez que você for usar, você está sujeito a sujar mais do que limpar.
Então, aquilo que tem uma trinca que pode ser consertado, se a gente não usar de humildade e amor para que isso seja feito, pode estraçalhar, na verdade. Sabe aquela frase? Quando a gente pensa que não pode piorar, exatamente. Pode piorar e bastante. E bastante. Então, como famílias que estamos aqui hoje reunidos, não importa se você é casado, se você é solteiro, se você tem netos, se você não tem, aqui todos nós somos filhos em algum momento, alguns pais, outras mães, irmãos, irmãs, e todos nós, como servos nessa comunidade de fé. Ou será que esse amor na família de fé também às vezes pode não acontecer alguma ruptura? É claro que pode. Então, se nós temos também alguma coisa para resolver com os nossos irmãos, com alguém da nossa família de fé, isso é saudável. Saudável para você, para o seu coração, para o seu convívio, saudável para o seu irmão, para o convívio dele, e principalmente para o corpo de Cristo, como grande comunidade que somos, viver saudável. Que não haja entre nós motivos para discussões, opiniões diferentes, ok, não tem problema nenhum. A gente saber respeitar a opinião diferente do outro, mas a gente tem, acima de tudo, se amar e conviver juntos. A começar de dentro dos nossos lares. É claro que não é fácil. Como eu disse no início aqui para nós, toda família é disfuncional, não tem famílias perfeitas, tem coisas que acontecem loucamente dentro da família, mas também vivemos amores loucamente dentro da família que só quem vive que sabe do que se trata. Né? Que a gente possa ter esse desejo de consertar aquilo que precisa ser consertado dentro dos nossos lares. Meu desejo de coração nessa noite é que você possa ter, talvez não agora, porque esse 1,5 metro está aqui falando sem parar, mas talvez depois, poder refletir quais são os pontos dos seus lares que precisam ser reparados, que precisa ser reorganizado como casa, como lar. Coloque-se à disposição de Deus para que Ele possa trabalhar no seu coração em primeiro lugar e que depois Ele trabalhe juntamente com o outro e você naquilo que precisa ser restaurado. Porque toda família pode estar melhor do que está hoje. Essa nossa busca pelo melhor da nossa família não tem prazo de validade, gente. Um prazo que termina. Não, quando eu consertar isso aqui, a gente segue o jogo. Não. Porque são fases diferentes. Hoje a fase que nós vivemos como família é diferente da que a gente vai viver daqui 5 anos. E depois de mais 5, diferente novamente. A gente possa ter essa disposição e desejo de querer reparar tudo aquilo que precisa ser reparado nas nossas famílias, para que sejam mais saudáveis, mais próximas de buscar serem perfeitas. Esse é o segredo da perfeição. A busca por querer, que nós não vamos atingir. A não ser quando a gente for recolhido, estiver na glória com Jesus, lá vocês tenham certeza que a gente vai estar na família perfeita. Juntos daqueles que com o Senhor estiverem, e nós podendo desfrutar da companhia de Deus, de Jesus, e poder olhar e falar: é essa a família que tanto eu esperancei, é por isso que eu esperei, é por esse momento tão desejado, que eu vivi a minha vida para estar nessa família, na família da eternidade junto com Deus Pai. Amém? Que Deus possa nos ajudar nessa busca e nesse desafio de reparação, porque não é fácil.
Porque para passarmos por cima do nosso ego, do nosso eu, praticarmos a humildade e amor, para que isso seja feito, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente sabe a quem recorrer. E busque também pessoas que possam ser uma rede de apoio para você, no sentido de desabafo, de orientação, de norte. Que às vezes trocando uma conversa, quantas vezes aqui na sala de casais a gente troca experiências na sala de casais da EBD e a gente fala, poxa vida, a gente já ouviu isso aí antes, o caminho não é esse. Ou a gente já ouviu histórias que a gente fala, estamos fazendo certo, vamos permanecer aí que nós estamos certo nessa. Ó, você viu o desastre que é? Então trocar experiências com pessoas que você confie pode também te ajudar, te encorajar a dar esse passo de humildade e amor. Que Deus nos abençoe.